Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que desenvolvo questões variadas enviadas pelos amigos. Sejam por comentários feitos nos vídeos, ou seja, por terem enviado para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Essas questões que chegam a mim eu vou aqui tratando de desenvolver, não é? Os temas são muito diversos e eu faço aqui, né, o desenvolvimento dessas questões de acordo com a ordem de chegada delas, tá bom? Eu não faço exatamente aqui uma reunião temática, às vezes acaba coincidindo de muitas perguntas terem o mesmo, né, objetivo, mas mesmo tema, né, de fundo, mas eu não defino assim, não. Eu vou fazendo pela ordem mesmo, tá bom? Todos aqueles que tiverem interesse, então, de ter as suas questões desenvolvidas, podem fazer assim, comentar nos vídeos ou enviar para o meu e-mail, tá bom? Primeira questão de hoje, então. No outro dia houve o caso do rapaz americano, de 18 anos, que saiu a matar crianças aleatórias em um colégio. Em outro foi a polícia rodoviária no Brasil, que sem mais nem menos matou um rapaz asfixiado só por maldade mesmo. Como não crer então na existência do diabo? Como crer na perspectiva do Vedanta, que diz que Deus mora no coração de todos? Não é mais de acordo com a realidade, na realidade que vemos, a presença do tentador, o diabo, né? E que Deus então estaria distante de nós como um outro ser mesmo lá no seu reino? Muito bem, então, essa é uma questão muito recorrente, não é? Desenvolvida de muitas maneiras, que é a contestação dessa existência de Deus dentro de nós pela percepção do mal nos homens, não é? E isso, então, aqui, né, muito claramente proposto pelo rapaz, indicaria uma dualidade, é, 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 enfim, constatável, não é? Seria Deus existe, mas ele é o criador das coisas, ele está lá. As suas criaturas estão aqui, muitas vezes agindo de forma maldosa. E aí diz ele, esse mal que existe nos homens, então, adviria do diabo, que estaria soprando, né, no ouvido dos homens, vai lá, mata aquele, faz isso, faz maldade. Isso seria, segundo ele, mais palpável do que a perspectiva do Vedanta, que está dizendo a natureza de todos é o Atman, é divina, é igual a Brahman. Atman e Brahman são da mesma natureza, então Deus está manifestado em tudo, dentro do coração dos homens, essa coisa toda. Como eu posso defender, então, a perspectiva do Vedanta diante das maldades do mundo? Não é? A perspectiva do Vedanta está fazendo uma diferenciação entre aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. Então está dizendo assim, que a natureza das coisas, como nós vemos aqui, isso que nasce, que cresce, que morre, isso não é a verdadeira realidade final. Isso é uma capa por cima daquilo que verdadeiramente é o real. No caso da natureza dos homens, a natureza do homem não é o corpo, nem a mente, nem a personalidade, o personagem que estamos aqui, mas ele é algo por detrás disso, é algo que vivifica isso. Esse vivificador disso é puro, imaculado, é na natureza de Deus. Advém de Deus, é a sua própria expressão. Mas essas capas são diversas, né? O corpo, a mente, a personalidade, né, de cada um de nós, fulano, ciclano, beltrano, é diferente. Então, por isso, o resultado das ações neste mundo transitório é distinto e variado e múltiplo. E é em razão da multiplicidade dessas capas que existem ações benignas, ações malignas, ações inteligentes, ações estúpidas. E aí nós podemos falar benignas e malignas e estúpidas e inteligentes em relação ao quê? Em relação ao descobrir da nossa natureza divina. Na medida que nós vamos colocando mais capas por cima, é mais estúpido, é mais maligno. Na medida que nós vamos retirando véus, até que não fique véu nenhum, é mais inteligente, mais benigno.
A tradição abrâmica, ela fala um pouquinho disso quando conta, né, no Gênesis, aquela alegoria de Deus infundindo o seu espírito naquele bonequinho de argila, naquele bonequinho de barro, o homem. O homem passa a ser o homem quando tem o Espírito de Deus que o vivifica. Sem o Espírito de Deus não há vida de homem. Há uma vida puramente material animal. Então, a infusão do Espírito de Deus dá a vida. Então, esta vida é divina. O que não é divino? A argila. Então, aqui nós temos, né, assim como a antiga filosofia do Sankhya descreveu, né, Prakriti e Purusha. Prakriti é a natureza, Purusha o espírito, sempre conectados nesta realidade visível. Nós podemos dizer então que, da mesma forma, o homem, este personagem, ele é múltiplo. Então existem aqueles que são mais espirituais, os menos espirituais, os mais inteligentes, os menos inteligentes, os mais atados a esse mundo, os menos atados a esse mundo. Existem os bondosos e os malvados nessa conjectura. A natureza. Então, no contexto mesmo bíblico, o que acontece, né? O homem, no paraíso, ele é tentado. E aí vem a questão da serpente. Mas a serpente aqui, ainda naquele contexto do Gênesis, não é o diabo. Não é a personificação do mal. Ele é a personificação do desejo, da tentação. Nós podemos ver a serpente de muitas maneiras como próprios sentidos do homem. Ou seja, o desejo sensorial pelas experiências fazem com que o homem coma do fruto do conhecimento do bem e do mal e nisso abdique do quê? Daquela relação de comunhão eterna com Deus e passe a ficar à parte de Deus num dualismo, que é o mundo. O jardim é a comunhão com Deus, o mundo fora do jardim é a experiência de nascer, crescer, morrer, nascer, crescer, morrer. Experimentar gozo e dor, alegria e tristeza, o áspero e o macio, o quente e o frio, o doce e o salgado. Essa experiência do mundo, como nós sabemos, ela é dual sempre. Ela não é só dor, ela não é só alegria, ela não é só prazer, não é só descontentamento. Ela é esta possibilidade justamente da experiência sensória. E, então, o mergulho disso, né? É uma realidade à parte de Deus e à parte da natureza do homem. O espírito vivificador. No Evangelho, Jesus então transforma esta analogia do Gênesis, essa alegoria do Gênesis, em uma outra alegoria, a alegoria do filho pródigo. O pai, rico, com propriedades, com funcionários, tem 2 filhos. O filho mais jovem pede então a sua herança antes do pai morrer. Então a herança não era para ser recebida ainda, mas ele diz: eu quero, porque eu quero me afastar de você, eu quero viver os prazeres da vida no mundo. O que não é isso senão provar o fruto do conhecimento do bem e do mal? Ter a experiência separada, e o pai dá, ele vai, ele esgota a sua riqueza, a sua fortuna, a sua herança. Significa dizer, ele percebe que no final das contas esse jogo do bem, do prazer e da dor vai sempre ser, no final das contas, mais dor do que prazer. É a percepção de Siddhartha Gautama, o príncipe que vai virar o Buda histórico. É a mesma coisa. Ele tem uma vida muito boa, ele tem uma vida muito próspera, ele está fadado a ser um governador do mundo. Ele tem todos os prazeres que uma pessoa pode ter, poder que uma pessoa pode ter, mas ele percebe o geral da coisa e diz: no final, mesmo eu morro. No final, mesmo eu envelheço. No final, mesmo eu vejo minha esposa, filhos morrer. Então ele constata que esta realidade dual, fenomenológica, fenomenal, fenômeno, né, constante mudança, ela é intrinsecamente triste. Então ele busca uma superação desta realidade fenomenal para algo estável,
algo que seja a verdadeira natureza. Então, essa perspectiva ela está presente em muitas culturas. O caso é que no desenvolvimento da cultura cristã, sobretudo, recupera-se um princípio de uma antiga religião, né, o masdeísmo, que é do absoluto dualismo e do estabelecimento da figura de Deus, Ahura Mazda, e da sua contraparte obscura, Ahriman, Angriamariu, que estabelece no mundo um jogo em que Ahriman tenta os homens e esses, uma vez tentados, perdem a sua vida espiritual, a morte, vão para o inferno, e o sofrimento reina na Terra em virtude da influência de Ahriman, ou vivem uma vida virtuosa, inspirados em Ahura Mazda, o senhor, né, das luzes, do conhecimento, e vivem na bem-aventurança do céu. É também do masdeísmo a ideia de que, por influência de Ahura Mazda, o senhor, um salvador vem ao mundo. Vem ao mundo para ajudar os homens a vencer a influência de Ahriman, do diabo. Essa perspectiva, ela se entronizou na cultura do cristianismo, de tal modo que é assim que se desenvolve. Mas se você for lá na origem do Gênesis, não tem isso. A natureza do homem fora do jardim é a natureza do filho pródigo. O desejo pela experiência. Então, como é que volta para casa? Lembra do filho pródigo? Ele volta para casa quando ele descobre, assim como Buda, que, no final das contas, este mundo é sofrimento. E que na casa do pai até o funcionário mais simples vivia muito bem. Então, essa é a busca espiritual. Então, aqui no mundo, quando você vê o rapaz que matou crianças, a polícia no Brasil que comete brutalidades, as maldades de todo tipo, né? Roubo, violência, ignorância, mentiras, tudo isso é o quê? Capa sobre a nossa experiência, sobre a nossa realidade diversa. Tem a capa do burro, tem a capa do violento, tem a capa do brutal, tem a capa do intolerante, tem a capa do bondoso também. Você pode citar várias pessoas que são maravilhosas na vida do mundo ao longo do tempo, não é? Então, a experiência deste mundo, ela encobre a nossa natureza. Como você pode perceber isso empiricamente? Você diz assim, o bem e o mal eu estou vendo empiricamente. Como eu posso dizer empiricamente que existe essa realidade? Pense em você. Pense no que você é. Você é este fulano, este ciclano, essa beltrana? Eu sou este Marcelo, que um dia nasceu e no outro vai morrer? Quando eu penso na minha vida e contemplo, vislumbro a minha inevitável morte, esta morte é a morte do Marcelo ou é a morte do ser que eu sou? O Marcelo eu sei que morre. Eu morrerei? Não, eu não morrerei. O Marcelo morre, definitivamente. Um dia o Marcelo não existiu, um dia o Marcelo não vai existir. Mas eu um dia não existi? Intimamente, interiormente, isso é um exercício que cada um pode fazer, eu posso perceber, eu posso intuir que não. Que a minha existência não se finda com a morte desse corpo físico e nem começou com ela. Então eu posso intuir que as coisas boas e más que o Marcelo faz são características dessa persona, desse personagem, desse composto corpo e mente e personalidade, o ego manifestado aqui. O que eu sou, a vida por detrás de mim e por detrás de todos, é eterna e imaculada, unida a Deus, na natureza de Deus. Então, isso evidentemente é uma proposição mais sutil, mais subjetiva, que conta um pouco com essa intuição. Quando você pensar a respeito de você, retire os aspectos acidentais da sua vida. Você foi criado assim, você recebeu esse idioma, você recebeu essa cultura, essa religião, você conheceu essas pessoas. Tudo isso é acidental, tudo isso tem a ver com as circunstâncias da sua vida. Retirasse alguns aspectos dessa sua experiência, você teria resultados completamente diferentes. Se fosse adotado por outra família, criado em outro ambiente, com outro nome,
com outra religião, conhecendo outras pessoas, com outras relações, em outra condição social, os resultados do que você diz sou eu poderiam ser completamente distintos. Então, isso nos ajuda a perceber que o que verdadeiramente somos não é isso. Então, a nossa real natureza, ela sim é da natureza de Deus. O que está por cima disso, encobrindo isso, é muito diverso. Então você tem toalhas vermelhas, azuis, negras, douradas, multicolores. E nisso o visual deste mundo que se manifesta é tão múltiplo. Ok? A respeito da figura do diabo, faltaria empiricamente a presença desse diabo nos tentando. Onde está? Eu posso dizer que as mentalidades muito obscurecidas são diabos nesse mundo. São demônios nesse mundo. Nesse contexto que o cristianismo deu. Mas que tem um ser a me tentar? Não. A própria natureza do homem em busca dos sentidos é a sua tentação. Ok? Muito bem. O Senhor sempre fala... Segunda questão de hoje, ok? O Senhor sempre fala que a Igreja Ortodoxa não teve nada parecido com o Concílio Vaticano II. Se algo parecido tivesse acontecido ou vier a acontecer, como seria e o que mudaria? De fato, a Igreja Ortodoxa não teve nada parecido com o que aconteceu na Igreja Católica Romana, ali, né, no finalzinho dos anos 60, meados para o final dos anos 60, que foi o Concílio Vaticano II, que modificou muito, muito claramente o pendor da Igreja Católica no mundo, né? Algumas pessoas ficam assim na questão da liturgia, que é um aspecto visível, né, e muito significativo de uma religião tão ritualística quanto é o catolicismo romano, mas também em relação à sua postura social, à sua pregação, às suas ênfases, né, sua relação com o mundo, não é? Se tornou muito diferente a partir do Concílio Vaticano II. Sua relação com as outras religiões, não é? Se tornou uma religião muito mais própria para uma realidade cosmopolita, urbana, né, do mundo do século XX para adiante. E por isso, em virtude disso, de ter se preparado para isso, a Igreja Católica Romana é, hoje, ainda hoje, a instituição religiosa mais proeminente do mundo, mais influente do mundo. Das igrejas cristãs, definitivamente, é aquela que a sua voz é mais importante em sociedades cada vez mais secularizadas, mais plurais. Ela ainda assim tem uma voz ativa, atuante, significativa, importante. Por quê? Porque ela moldou a sua abordagem para se tornar isso. Outras religiões estão quase que atreladas a um tipo de sociedade. Em outras, elas se tornam inexpressivas. Não é verdade? A um certo tipo de condição social, inclusive. Na Igreja Ortodoxa não teve nada disso. A Igreja Ortodoxa, nos anos 20 do século XX, até promoveu um concílio pan-ortodoxo que tentou, de alguma maneira, aplicar algumas modificações nesse sentido. Veja que seria, inclusive, antes do Concílio Vaticano II, não é? Do patriarca Melétios. Mas aconteceu que tudo ficou simplesmente numa mudança de calendário litúrgico que a maior parte das igrejas ortodoxas adotou, um calendário que na maior parte do ano é muito parecido com o calendário gregoriano. Chama-se calendário juliano revisado. E outras mudanças que foram propostas não foram aceitas, não é? E mesmo essa simples mudança de calendário causou divisões dentro da Igreja Ortodoxa, causou muitas controvérsias, surgimento de cismas dentro da Igreja Ortodoxa, em virtude do seu caráter muito apegado a coisinhas e questiúnculas, né? O Concílio Vaticano II, na Igreja Católica Romana, provocou algumas divisões também, como o surgimento da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? Do Monsenhor Lefebvre, que, né, foi uma divisão ali no catolicismo romano. Mas muito pequenininho. Muito pequeno. A esmagadora maioria dos católicos recebeu com júbilo
o surgimento do Concílio Vaticano II. Não é? No caso da Igreja Ortodoxa, aquele concílio feito ali nos anos 20, um período muito complicado mesmo, né? A queda da monarquia russa, o implemento de um regime ateísta e uma condição, de modo geral, muito desfavorável à Igreja Ortodoxa no mundo inteiro. Depois teríamos ali, né, o estabelecimento da República, né, na Turquia, que de certa maneira também levou a um certo enfraquecimento da própria Igreja Ortodoxa ali na área, né, da Turquia, que era bastante significativa, bastante grande, na Ásia Menor. Houve uma troca de populações, né, de cristãos gregos, turcos, né, foram para a Grécia. Uma minoria ínfima de muçulmanos gregos foi para a Turquia. Então, assim, quase que desapareceu o cristianismo grego bizantino ali da antiga área do território bizantino, otomano, enfraquecendo bastante, né, a presença daquela igreja naquela região do mundo. Mas essa reunião, esse concílio, o Concílio Pan-Ortodoxo, não foi nem de longe parecido com algo como o Concílio Vaticano II. Então a Igreja Ortodoxa continua sendo uma instituição arcaica, presa fundamentalmente à sua expressão litúrgica, aquilo que o padre Serafim Rose caracterizava como um museu, né, um museu bizantino, que a Igreja Ortodoxa corria o risco de ser. E nisso você percebe que é uma igreja muito pouco expressiva no mundo, muito pouco significativa, né? Agora, né, com a invasão da Rússia na Ucrânia, muitas pessoas estão falando sobre a Igreja Ortodoxa, estão considerando a importância dessa coisa, o que importa isso aqui e tudo mais, mas nós vamos perceber que isso tem a ver com uma certa moldura de nacionalismo, né? Com uma certa identidade étnica, mas não tem verdadeiramente nada a ver com uma conduta de vida, né? E mudança de valores, de paradigmas na sociedade em razão daquela religião. Né? Então, se tivesse acontecido, né? Não aconteceu. Se tivesse acontecido, ou o que vem a acontecer, ou melhor dizendo, o que vem a acontecer na Igreja Ortodoxa, algo parecido com o Concílio Vaticano II, o que poderia causar diferença na Igreja Ortodoxa? Quais seriam os elementos Vaticano II numa Igreja Ortodoxa, podemos dizer assim? Olha, o primeiro ponto seria a Igreja se engajar verdadeiramente em evangelizar as pessoas. Uma igreja que não evangeliza. Ensinar o evangelho para as pessoas concretamente. Ler e ensinar como aplica na vida. A Igreja Ortodoxa não faz isso. Os ortodoxos, assim, você vai na liturgia, aquilo já é evangelização. Aquilo já é catequização. O que é uma imbecilidade. Vamos dizer isso claramente. Não. Você vai na liturgia, você não foi evangelizado coisíssima nenhuma. Ainda que se leia o evangelho, uma epístola lá, ainda que tenham cânticos que falem a respeito das bem-aventuranças, salmos e tudo mais, aquilo não é evangelização. Não é? Então, o primeiro ponto seria isso. Colocar isso como ponto primordial. As populações dos países ortodoxos. Uma grande parte dessa população é ateísta. Não acredita em nada, é agnóstica, tem uma percepção materialista das coisas, está em busca de uma espiritualidade. São conscientemente ortodoxos, perdão, culturalmente ortodoxos, mas não têm fé. Eu lembro de um depoimento, eu sempre digo sobre ele, né, de um senhor que era membro de uma paróquia na qual eu fiz parte, que ele, certa vez, houve um documentário, né, sobre a igreja. Era uma igreja de imigrantes russos que vieram para o Brasil nos anos 30, em levas, né, anos 30, anos 40, anos 50. E ele já era um senhor de idade, assim, faleceu há pouco tempo. E ele disse, né, a igreja ortodoxa é muito importante na nossa vida, os seus elementos, a sua ritualística, os costumes, tudo isso está muito presente. Eu estou sempre na igreja ortodoxa e vou estar até o fim da minha vida. Mas no que diz respeito à fé, ele dizia, esta fé, assim, religiosa, espiritual, quase infantil, eu não tenho, nunca tive,
não sei os outros, mas não está comigo. Ou seja, ele era culturalmente muito conectado à Igreja Ortodoxa, mas espiritualidade não tinha. Religiosidade tinha muito, espiritualidade não tinha. Então, isso é uma síntese do que é a Igreja Ortodoxa. Um concílio renovador na Igreja Ortodoxa estabeleceria isso. Estabeleceria espiritualidade. Religiosidade está lá. Essa religiosidade tem que ser reduzida para aumentar a espiritualidade, não é? Então, nisso seria ênfase na evangelização. ênfase na evangelização levaria necessariamente a ênfase em ampliar o espaço da mulher, uma igreja muito machista, ensina machismo, né? Ensina que a mulher é menos que o homem. Basicamente isso. Nos santuários da igreja ortodoxa, a parte onde fica a mesa santa, né? Tem um biombo de imagem chamado iconostácio. Do lado de lá, de dentro, é o santuário onde é celebrado os sacramentos. Mulher não entra nem como ícone. Só os ícones da Virgem Maria entram. Porque ela é Virgem Maria. Não é? Santas não entram. Né? Maria Madalena, Maria de Magdala, santa igual aos apóstolos, que entrou no sepulcro do Cristo e foi anunciar aos apóstolos que Cristo havia ressuscitado, não entra no santuário da Igreja Ortodoxa. Porque o santuário da Igreja Ortodoxa remete mais ao Santo dos Santos do Templo de Jerusalém do que qualquer mensagem evangélica. Então as mulheres não podem ser acólitas, embora isso acabe acontecendo na igreja antioquina, sobretudo. Não entram no altar, mas carregam as velas e tudo mais. Elas não podem ler a epístola, não é? O evangelho quem lê na igreja ortodoxa é o sacerdote, mas as mulheres não têm, né, lugar no sacerdócio. A diaconia ortodoxa, mas esse deixa muito claro que não é um diácono feminino, é apenas uma mulher cumprindo certas funções diaconais, litúrgicas. Então, é uma igreja que a mulher, quando está menstruada, ela não pode beijar os ícones, ela não pode pedir a bênção, ela não pode comungar. O ciclo natural, que tem a ver com a característica mais bonita, né, do feminino, segundo a própria igreja, né, que é a sua fertilidade. Então, não pode. A mulher está suja, está impura. Ela teve um filho, ela tem que passar um tempo longe da igreja por causa das suas impurezas. Não é? Então, assim, é uma subalternização da mulher que leva, por exemplo, a igreja russa a ir contra uma lei na Rússia que pune violência contra a mulher. Porque, de certa maneira, a igreja russa acha que é uma certa responsabilidade das famílias e do homem disciplinar a mulher. Não é? Então, o Concílio Vaticano II da Igreja Ortodoxa faria a igreja ser mais evangélica, no sentido de evangelho, e levaria necessariamente a isso. Levaria contra o racismo presente na Igreja Ortodoxa, muito evidente, o seu apego à raça, né? Seu apego à raça, seu apego à etnia. Isso já foi condenado em certos concílios ortodoxos, mas reafirmaria isso, não é? Não existe importância disso. Não é? A grande importância dos países, isso deixaria de existir. A questão social, a questão do pobre, a questão do faminto, do nu, do desabrigado, do estrangeiro. A igreja ortodoxa é extremamente alheia à questão social. Tá certo que durante o período do comunismo, onde boa parte dos países ortodoxos foram afetados, e na grande parte também nas áreas ortodoxas em que o islamismo se tornou a religião predominante, os ortodoxos tiveram durante muito tempo, né, pouco espaço para poder atuar socialmente. Mas isso então precisaria ser modificado por um concílio ortodoxo que iria infundir na mentalidade dos ortodoxos a correlação evidente, intrínseca entre evangelho e a ação social. Coisa que, de certa forma, o Concílio Vaticano II fez. Um concílio renovador da Igreja Ortodoxa iria então fazer com que as ênfases litúrgicas fossem diminuídas. Não é que deixaria de ter liturgia, ok? Mas essas liturgias seriam
verdadeiramente mais abertas, ou seja, vernáculo na liturgia. As pessoas precisam entender o que estão ouvindo. As pessoas nem cantam, ok? Na igreja ortodoxa. Quem canta é o coro, de modo geral. Né? Ouvir, entender, cantar. Porque lá nos livros litúrgicos está dizendo laicos, povo. Mas a igreja ortodoxa, pelo seu formalismo litúrgico, estabelece a questão dos corais, que em muitos casos são corais profissionais, pessoas que recebem, pessoas que nem têm fé, muitas vezes. Eu conheci um rapaz ateísta que era muito bom cantor de um coro de uma igreja ortodoxa, não era russa, não. Não é? E estava tudo bem, porque era uma experiência cultural para ele. Isso, evidentemente, transforma a igreja mais em uma ópera do que numa experiência religiosa. Não é? Então, certas modificações na liturgia poderiam acontecer, certamente. Não é? Não tem razão de ter duas litanias de paz, né? A liturgia dos catecúmenos e dos fiéis separada da maneira como é, uma série de redundâncias, de prédicas, de súplicas desnecessárias que já foram feitas, não é? Enfim, coisas assim. Existia um santo ortodoxo chamado João de Kronstadt, São João de Kronstadt, que ele tinha vários costumes assim bastante renovadores, né? Primeiro que ele colocava o iconostácio, né, a parede de ícones bem baixinha, na linha da cintura, assim, para que as pessoas pudessem ver perfeitamente o que estava sendo feito na mesa santa. Ele estabelecia, por exemplo, a confissão coletiva. Todo mundo confessava ao mesmo tempo, confessava para Deus, ele abençoava as pessoas. São João de Kronstadt era considerado um santo vivo, então ele tinha muita moral para fazer essas coisas. Qualquer uma pessoa comum fazendo isso, seria visto como alguém, um transgressor. Mas essa mentalidade de João de Kronstadt estaria, de certa maneira, voltada a uma ênfase. O que importa é o arrependimento. Então arrependa-se. A parede dos ícones é uma ideia relacionada ao templo do Antigo Testamento. Então, a ideia cristã é que com Jesus o véu foi retirado. Não é? Então, certas coisas, né? Certas ênfases. Seria necessariamente uma igreja menos litúrgica e uma igreja mais humana. Essa é a característica que amedronta tanto os tradicionalistas e conservadores. Eles querem justamente o contrário. Eles querem a coisa voltada para o ritual, porque não leem o Evangelho. O Evangelho está dizendo isso. Precisa ser uma coisa mais humana, uma coisa mais fraterna. Comunidade, igreja. Você pode ter liturgia, desde que isso não encerre a questão fraterna. E na igreja ortodoxa encerra completamente. Então, e outras coisas, né? Isso seria o começo, ponto de partida. Muito bem. É um exercício interessante de imaginação que estamos fazendo aqui, né? Outra questão, terceira questão de hoje. O senhor já disse algumas vezes que vê a ordem Missão Ramakrishna como uma espécie de igreja que deu certo, pois vê na via de Ramakrishna pureza, seriedade e austeridade. Contudo, quantos anos tem essa obra? Não é realista crer que com 1000 anos a decadência não virá também para esse movimento? O senhor não acha que o cristianismo nos primeiros 150 anos não era bem mais puro do que é hoje? Muito bem. Então, a Missão Ramakrishna tem 120 anos. Foi fundada por Swami Vivekananda, não é? Inspirado pelos ensinamentos do seu mestre Sri Ramakrishna Paramahansa. Swami Vivekananda, seu discípulo Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Sarada Devi, sua esposa e discípula. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O frescor da presença, não é? Ainda no mundo muito, muito vívida desses gloriosos santos faz com que o movimento de Sri Ramakrishna ainda seja mais puro. Não é? Nós temos aqui, não é, uma quarta geração de pessoas, né? Um discípulo que foi discípulo de um discípulo. Nós temos isso aqui entre nós, não é?
Pessoas que foram discípulos de Swami Vivekananda. Até bem pouco tempo atrás, tínhamos pessoas aqui que foram discípulos diretos de Sri Saradadev. Imagine isso no contexto cristão, alguém que nós pudéssemos ver que fosse discípulos de São Pedro. Imagine isso, não é? Nós temos aqui centros no Ocidente que foram fundados por discípulos diretos de Sri Ramakrishna. Então é claro que o intervalo de tempo ajuda, não é? A manter essa conexão tão direta. Swami Vivekananda disse profeticamente: o brilho disso aqui, ou seja, daquilo que estava surgindo ali em Belumet, na sede do movimento da missão Ordem Ramakrishna, iria durar 1500 anos. Ele disse profeticamente. Então ele não disse que seria eterno, que seria até o fim dos tempos. Não é essa a concepção, não é? Um tempo, um dia, sem dúvida nenhuma. E em virtude da distância, né, tudo se cristaliza. Vai se tornando sem esse brilho. Mas nós ainda temos. Então nós temos um privilégio, vivemos ainda sobre esse vento, trazendo esse odor santo da vida gloriosa de Thakur, Swamiji, Santa Mãe, Maharaj, de todos os seus discípulos. Então nós temos essa presença. Se o cristianismo, quanto mais próximo de Jesus, era mais puro, lógico. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas, enfim, já passou muito tempo. Então, tantas camadas foram colocadas em cima, mas pela glória do Senhor Jesus ser tão poderosa, ainda assim o Evangelho toca nossas vidas. Mas é claro que temos já tanta coisa que, às vezes, os ensinamentos de Jesus são muito esquecidos, não é? Em virtude do tempo mesmo. E é por isso que de tempos e tempos o Senhor vem, não é? Para renovar a verdade única através de vários nomes, não é? Muito bem. Outra questão de hoje. 37 minutos. Muito bem. Outra questão. Gostaria, se possível, que o senhor me tirasse uma dúvida com base no seu conhecimento em relação às religiões tradicionais. Podemos encontrar a prática de magia nos ritos e devoções dessas religiões, nas tradicionais? Embora o catolicismo, por exemplo, seja avesso à magia, não podemos dizer que as devoções e invocações, o culto aos santos e o apego exagerado aos rituais não são uma forma de magia popular? Os hindus me parecem muito apegados aos ritos e magia, e os católicos mais ainda. Alguns atribuem um caráter tão mágico à missa que chegam a afirmar que a má celebração da liturgia resultaria em sofrimento e tragédias para a igreja e o mundo. Qual a sua opinião sobre o assunto? Então, minha opinião sobre o assunto é que a esmagadora maioria das religiões tem dois aspectos. Um aspecto exterior, exotérico, e um aspecto interior, mais profundo, não é? As religiões, quanto mais dualistas são, mais valorizam o aspecto exotérico, externo, não é? O rito, o sacerdócio, os sacramentos, os festivais religiosos, os dogmas. As religiões, quanto mais dualistas são, menos valorizam os aspectos externos. Então nós podemos dizer assim, né, que nós temos o masdeísmo, nós temos, né, o grande culto da manutenção do fogo, né, nos vários festivais, né, o cristianismo, o judaísmo. Né, o judaísmo é uma religião tão expressiva, né, em tradições. Né, algumas pessoas até consideram mais uma tradição do que uma religião, propriamente dita. Né, o cristianismo, o sacramento, o corpo e o sangue de Cristo, a missa, o sacerdócio, a sucessão apostólica, né? As festas, os dias santos, os dias de guarda, o Islã, né? As 5 orações diárias, voltar-se para Meca, a viagem à Cidade Santa, o grande jejum do Ramadã,
as observâncias diversas, né? E você vai ver as religiões mais não dualistas, menos presentes nesse aspecto, né, da linha do tempo, né, de uma certa ideia cíclica, todas elas têm rituais, sem dúvida nenhuma, todas elas têm templos, têm algo parecido com o sacerdócio, ordens monásticas, mas a ênfase é sobretudo sobre uma conduta, é sobretudo sobre como você transforma a sua mente. Então, por quê? Porque se descarta o peso da personalidade do composto corpo e mente, não é? E se entende que tudo isso é uma expressão daquilo. Então, nós podemos dizer que tem essa diferença, né? Primeira. Então, nesse aspecto, o ritualismo, ele tem sim muito de magismo, não é? Tem muito essa coisa, né? O batismo, né? O batismo, um símbolo do nascer de novo. Efetivamente, ninguém pode racionalmente entender, né? Aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, né? É necessário nascer do alto, significa o batismo. Claro que não. Uma transfiguração da mente, não é? Que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito. É necessário que nascer do alto. Então isso significa uma outra coisa. Mas o cristianismo carrega por demais a importância do batismo. A Eucaristia, participar do corpo e do sangue de Cristo, estar em comunhão com Jesus. Estar em comunhão com Jesus no seu compromisso de, para ser, né, ter fome e sede de justiça, comprometer até a sua vida. Isso é ter comunhão com Jesus. Não é participar do rito eucarístico. Então, o rito eucarístico não transforma ninguém unido em Cristo. Mas você colocar a sua vida, o seu corpo e o seu sangue em nome da justiça de Deus, isso faz você unido ao modelo de Cristo. Não é verdade? Então, assim, existe, né? Os santos. Os santos são parâmetros, são paradigmas, são modelos. Eles são modos de vida que nos mostram que nós podemos ser mais do que simplesmente animais, né? Comer, beber, cruzar, ter prazer, não ter doce, cobrir da chuva, do frio e morrer. A vida dos santos nos mostra que podemos ser mais do que isso. Nós olhamos para isso como um modelo para mudarmos de vida, transformarmos as nossas vidas nisso? Ou nós temos uma imagem que nós gostamos, né? São Jorge, armadura, lança, dragão. Não é verdade? Então, às vezes, nós gostamos mais da imagem do que trazemos aquilo como uma emulação. Esses são os problemas da má compreensão dos aspectos externos, exotéricos da religião. Todas as religiões têm isso. Então, por exemplo, os hindus, né? Os Vedas, você tem ali tratados mágicos, de fato. E você tem lá nos Vedas, no profundo dos Vedas, os Upanishads, a parte sobre Brahma. A religiosidade externa está nos rituais para você conseguir prosperidade nessa vida. A espiritualidade profunda está em você transcender esta vida. Então, é isso que temos nas religiões tradicionais. A parte externa, a parte exotérica, está cheia de mágicas, está cheia de mecanismos para se atrelar ao mundo. E a parte esotérica está nas oportunidades de você transcender o mundo. Sri Ramakrishna Paramahansa falava: Maya, a energia de Deus, é tudo isso que vemos. Então, de certa maneira, é Deus. Energia. A energia de Deus. Se você observa essa energia com sabedoria, com vidya, você tem vidya maya, a energia de Deus como mostradora de Deus. Então você vive no mundo e não se apega a ele.
Mas se você tem ignorância, avídia, você observa esta maia, esta energia de Deus, como uma capa, como um véu que cobre Deus. Avídia maia. Dizia Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, nós devemos ser nesse mundo como uma tartaruga, que está nadando pelo oceano, mas a sua mente está lá naqueles ovinhos que ela deixou na praia. Nós devemos ser como aquela empregada, aquela funcionária de uma casa que cuida da casa do seu patrão, dos filhos do seu patrão, coloca os filhinhos no colo, os filhinhos do patrão, e diz: ah, meu querido, meu Hari, minha Radhika, mas está pensando na sua família, lá na vila. Sabe que aqueles filhos não são seus, que aquela casa não é sua. Assim devemos ser no mundo. Vivemos no mundo com os olhos para o eterno. Então, em relação ao externo da religião, se nós nos prendemos ao externo da religião, somos como aquela parábola do Senhor Jesus, aquele pensamento do Senhor Jesus, aquela alegoria do Senhor Jesus, sobre os dois fiéis, né? O publicano e o fariseu. O fariseu é o grande erudito, pandita, né? O expert na religião. Ele conhece tudo, ele conhece todos os ritos, tradições, ele faz tudo certinho. Só que ele tem orgulho daquilo, ele não consegue perceber aquilo como um exercício espiritual, então ele se perde na sua excelência. Enquanto o publicano, que era considerado pelos tradicionalistas como um mau religioso, olhava para a sua vida cheia de falhas e imperfeições e diante de Deus batia no peito e dizia: eu sou pecador, eu apresento o meu arrependimento. Com verdadeira tristeza, profundo arrependimento. Dizia o Senhor Jesus: as orações daquele publicano foram recolhidas por Deus. As orações do orgulhoso expert da religião, não. Então esse é o ponto. Tá bom? É isso, meus amigos. Estou um pouco aqui com tosses e vontade de espirrar. E o vídeo já está um pouquinho longo. Próximo vídeo, novas questões. Muito obrigado a todos os amigos que enviam essas questões. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.